Sempre que a gente pensa no Estado, é super comum vir logo à cabeça aquela ideia de uma entidade super abstrata, né? Talvez um prédio imponente lá em Brasília, ou até uma montanha de documentos carimbados. Mas a verdade é que o Estado é uma máquina, e uma máquina altamente complexa. E como toda máquina não funciona sozinha de jeito nenhum, ela precisa ser operada por pessoas reais, todos os dias. Então, vamos mergulhar nessa explicação. O que a gente tem aqui hoje é basicamente o projeto arquitetônico de como o Estado brasileiro recruta, organiza e governa as pessoas que fazem a roda girar. Vamos destrinchar o direito administrativo para entender exatamente quem são esses agentes públicos, como eles entram nessa engrenagem e, claro, como se mantém lá dentro. E a nossa jornada aqui é super lógica. Vamos do macro ao micro. Entender quem é quem no universo dos agentes públicos, as espécies, os cargos, os requisitos, as regras do jogo nos concursos e aquele tão sonhado caminho até a estabilidade. Parte 1. O universo dos agentes públicos. Dando o nosso primeiro passo, vamos olhar para o tamanho real dessa força de trabalho. Quem é que veste a camisa do Estado na prática? Olha só, a definição jurídica de um agente público é gigantesca. Não é só aquela pessoa que prestou concurso e bate ponto das 8 às 18, não. A lei abraça literalmente qualquer pessoa que atua em nome do Estado, tendo algum tipo de vínculo com o poder público. Isso vale para os 3 poderes e para todas as esferas. Então, o ponto crucial para a gente guardar é: agiu em nome do Estado, a lei já te enxerga como um agente público. E por ser uma definição assim tão ampla, pense só em quem acaba caindo no mesmo balaio jurídico. Neste exato momento, o presidente da República é um agente público, certo? Mas aquele estagiário que começou ontem num tribunal de justiça também é. Pessoas que não ganham um centavo ou que estão ali só por uns dias também entram na conta. Entender esse grupo massivo é absolutamente vital, porque é essa classificação que vai ditar todas as responsabilidades civis, administrativas e penais rigorosíssimas de quando se representa o Estado. Parte 2. Espécies de agentes públicos. Bom, como não dá para tratar o presidente da República e um estagiário exatamente com as mesmas regras, a gente precisa descer um pouco mais no nosso funil e categorizar esse pessoal todo. A doutrina e a lei dividem esse universo em 4 grandes grupos. Primeiro, os agentes políticos. Essa é a galera do alto escalão, tipo governadores, juízes e senadores. Eles formam a vontade política do Estado. Em segundo, os servidores públicos. Essa é a espinha dorsal da máquina, organizados numa hierarquia e recebendo dos cofres públicos. Terceiro, os militares. Eles têm leis próprias baseadas em 2 pilares totalmente inegociáveis: hierarquia e disciplina. Eles não podem nem fazer greve ou se sindicalizar. E por último, os particulares em colaboração, que são cidadãos comuns prestando algum serviço para o Estado. O verdadeiro pulo do gato dentro desse grupo principal está no vínculo legal. De um lado, a gente tem o servidor estatutário. Ele é regido por um estatuto, uma lei, tipo a famosa Lei 8.112. E como é lei, o Estado pode mudar as regras unilateralmente. Do outro lado, tem o empregado público. Esse assina um contrato regido pela CLT, igualzinho à iniciativa privada. É uma via de mão dupla, um acordo bilateral que não pode ser mudado à força por uma das partes só. O pessoal que trabalha na Caixa Econômica ou nos Correios, por exemplo, entra nesse modelo seletista. Para trazer isso para o nosso dia a dia, tem um exemplo incrível sobre os particulares em colaboração. Imagina que rola um acidente de trânsito super grave, antes mesmo do corpo de bombeiros chegar, um cidadão comum corre até as ferragens e começa a resgatar os feridos. Para o direito administrativo, naquele momento de emergência, essa pessoa vira um gestor de negócios. Ela agiu espontaneamente em nome do Estado. É, na prática, um agente público temporário e sem remuneração operando ali no meio da crise. Parte 3. Cargos, empregos e funções. Já mapeamos quem são essas pessoas. Agora, a gente precisa entender o que elas ocupam dentro do aparelho estatal. Um detalhe que muda tudo. Cargo público não é simplesmente um emprego. É literalmente um lugar, uma célula criada por lei e fincada lá na estrutura do Estado. Ele já nasce com um nome próprio, uma lista exata do que deve ser feito e um orçamento cravado para pagar quem estiver lá. Ou seja, o cargo existe independentemente de quem senta na cadeira. A pessoa entra e sai, mas a estrutura fica. E dentro dessa lógica a gente tem um contraste gigantesco. O cargo efetivo é a regra de ouro. Só entra quem passar em concurso público. Ponto.
Na contramão, a gente tem o cargo em comissão, que é de livre nomeação. O governante escolhe quem ele quiser e também pode demitir a qualquer momento. Mas, para evitar a bagunça, a Constituição limitou isso. Esses cargos de livre escolha são única e exclusivamente para funções de direção, chefia e assessoramento. Nada fora disso. Parte 4. Requisitos e vedações constitucionais. Bom, sabemos quem são e onde trabalham, mas como alguém entra nessa fortaleza? A Lei 8.112 dá o gabarito. Para pegar um cargo público, ter força de vontade não basta. É preciso ser brasileiro, estar com os direitos políticos em dia, não ter pendências com o Exército nem com a Justiça Eleitoral, comprovar escolaridade, ter 18 anos ou mais e passar pela avaliação de aptidão física e mental. É uma triagem muito rigorosa para garantir que quem opera a máquina não tenha dívidas com a sociedade. Porém, existem alguns pilares da nossa República que pedem uma blindagem extra. A Constituição reservou uma listinha VIP de cargos que são absolutamente exclusivos para brasileiros natos. A gente está falando do presidente da República, presidentes da Câmara e do Senado, ministros do STF, Forças Armadas e diplomatas. O motivo? Soberania pura e segurança nacional. A lei garante que o núcleo de decisões do país não fique nas mãos de naturalizados para evitar, num cenário extremo, qualquer conflito de lealdade. Parte 5. As regras do concurso público. Isso leva a gente direto para o grande equalizador de acesso ao Estado. O STF não brinca em serviço quando assumpla a igualdade nos concursos. Qualquer regra que barre um candidato precisa ter uma lógica e, principalmente, previsão em lei. Não dá para limitar a idade de alguém só porque sim. Só é válido seu esforço físico do cargo realmente justificar isso, como diz a súmula 683. Mesma coisa para o famoso teste psicotécnico. A súmula 686 diz que tem que estar escrito na lei, e não solto no edital. Zero margem para arbitrariedade. E ainda falando em garantir igualdade real no acesso, tem um número absolutamente crucial que a gente precisa fixar: 20%. A lei institui que 20% das vagas na administração pública são obrigatoriamente reservadas para pessoas negras. E, caminhando junto, há também a cota para pessoas com deficiência, que varia de 5% a 20%. Fez o concurso? Aprovou? O relógio começa a correr. A validade é de até 2 anos e só pode prorrogar uma única vez pelo mesmo período. E olha o detalhe de ouro pacificado nos tribunais. Quem passa dentro do número de vagas publicado no edital não tem só uma esperança de ser chamado. A pessoa tem direito líquido e certo à nomeação. O Estado é literalmente obrigado a chamar quem passou nas vagas enquanto o concurso for válido. Parte 6. O caminho até a estabilidade. Vencido o concurso, começa a linha do tempo mais tensa e vigiada da carreira pública. A gente precisa prestar muita atenção nessa verdadeira coreografia burocrática, porque ela é toda cronometrada. Primeiro vem a nomeação lá no Diário Oficial. Daí, o candidato tem exatos 30 dias para tomar a posse, que é assinar o papel aceitando o cargo. Assinou, o cronômetro zera. Agora são 15 dias cravados para entrar em exercício, que é sentar na cadeira e começar a trabalhar. E só depois desse dia é que começa a maratona de 3 anos de trabalho contínuo. Mais uma avaliação especial para finalmente botar a mão na tão sonhada estabilidade. E se der algum tropeço nesse caminho tão certinho? Bom, o Estado não perdoa atraso. Se o nomeado perdeu o prazo de 30 dias para posse, a nomeação simplesmente perde o efeito, evapora. Agora, se a pessoa assinou a posse, tudo lindo, mas não apareceu para trabalhar nos 15 dias de exercício, o resultado é a exoneração. Perde o cargo que acabou de suar tanto para conseguir. Cronologia aqui não é sugestão, é lei brupa. O que a gente explorou nessa análise foi uma engenharia jurídica de cair o queixo, toda montada para garantir impessoalidade e legalidade, desde entender quem fala pelo Estado até o relógio implacável da posse. Mas a provocação final que fica no ar, olhando para toda essa blindagem, é a seguinte: será que essa burocracia toda, criada com a melhor das intenções para evitar favoritismos, consegue entregar para a sociedade a agilidade e a eficiência que a gente tanto cobra da máquina pública hoje em dia? Fica essa baita reflexão sobre equilíbrio entre ser rigoroso na lei e ser rápido em entregar serviço. Esperamos que essa explicação tenha clareado as ideias de quem nos acompanha. Até a próxima!